Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente começa aí uma nova etapa no nosso estudo aqui da Amivale. A gente vai dar início a um novo livro, né, da coleção de André Luiz, né, que é a nossa proposta aqui, estudar os livros de André Luiz, né, a coleção de André Luiz. A gente acabou de encerrar um livro e agora a gente vai começar o nosso novo livro, que é Libertação. Então, hoje, quem vai fazer um resumo aqui do capítulo introdutório, Ante as Portas Livres, e o capítulo 1, Ouvindo Elucidações, vai ser o nosso amigo aqui, o Dr. Bruno, que vai fazer essa introdução para a gente. Tá bom? Fica à vontade aí, Bruno. Muito obrigado, Newton. Boa noite aí, pessoal, todos, né? Prazer que estamos aqui mais uma vez, não é isso? Bom, então, como nosso querido amigo, o Dr. Newton falou, a gente está começando hoje o Libertação do André Luiz, né? Na psicografia do Chico Xavier. E a gente estava comentando, né, um pouquinho antes, né, Newton, desse livro, né? Um dos, assim, digamos, talvez que o André Luiz mostra grandes cenas mesmo, que podem ser chocantes, né? Assim, da vida espiritual, de como ele vai aprendendo, lutando para a melhoria de todos os envolvidos, né? E trazendo essas informações para a gente que ainda não estamos nesse mundo infinito que nos rodeia, né? No espírito. Como a gente está começando, o Newton falou também, é interessante que sempre tem um prefácio, né? Do Emmanuel. E tem um estudo específico até só sobre os prefácios dele, né? Que são todos também bastante elucidativos. E no Libertação tem um prefácio muito interessante, porque trata-se de uma historinha que o Emmanuel traz, né? Então ele traz uma antiga lenda egípcia, né? Que ele fala ali, compara o esforço de André Luiz com o peixinho vermelho dessa lenda egípcia. Então, na historinha que ele conta para gente, o peixinho vermelho era pequenininho, mirradinho, muito magrinho, vivia num lago. E nesse lago lá tinha todos os outros peixes, viviam, né, na comunidade, eram gordinhos, comiam muito bem, não estava muito ninguém ligando para o outro. E aí tinha o rei que comandava todo mundo, o peixe-rei, e o peixe-rei lá fazia a lei dele, que era para todo mundo comer mesmo, todo mundo se enfastiar, todo mundo viver no osso e assim vai. E o peixinho tentava pegar as migalhas e não conseguia. Então ele passava fome, ficou magrinho, 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 não conseguia fazer trabalho, não conseguia fazer nada. Então o que que ele fez? Ele resolveu ir contar os ladrilhos ali do lago, examinar pedra por pedra, e foi conhecendo cada vez mais as coisas até que ele descobriu um cano, né, que por onde escoava. E tinha uma grade nesse. Essa grade era muito pequena. Como ele estava muito magrinho, muito pequeno, ele foi se esforçando e decidiu sair do lago, ir por aquele tempo, porque ali não tinha nada para ele mesmo. E nisso ele perdeu escama, se feriu, até que ele conseguiu passar por esse tubo de escoamento e chegou no mar. Vai encurtar aí a história, né? E lá no mar ele viu, olha, a grandiosidade. E não era só o lago, né? Então, lá nesse mar ele encontra o Palácio de Coral, enfrenta diversas aventuras, tem uma baleia que tenta comer ele, e o deus dos peixes vai lá e ajuda, né? Ele ora para os deuses dos peixes, né? O Emmanuel conta tudo isso nessa historinha. Muito legal. Tem diversos até livrinhos assim para crianças sobre essa historinha, né? Bem interessante. Eu até tenho no meu consultório o livrinho dessa historinha, né? E aí o peixinho fala lá para os amigos que lá ele encontrou amigos. E lá ele estava aprendendo, nossa, coisas infinitas. Imagina, comparar o mar com o lago. Então ele falou: "Eu vou voltar para o lago para contar tudo isso para os peixes que moram no lago. Para falar que, poxa, não é só o lago. E o lago deve acabar, porque as águas mudam. Então tem período de seca, tem período de chuva.
Então o lago pode acabar. Eu tenho que voltar lá e ajudar. E daí ele volta para o lago, faz toda a viagem de volta, pena mais um pouco. Quando ele chega lá e conta, olha, tem o mar, tem isso, tem aquilo, ninguém dá bola. E o peixe-rei ainda, enfim, manda ele embora mesmo, sai daqui, você é louco, que não sei o quê, todo mundo ri dele, aquela coisa, e ele fica extremamente entristecido e sai do lago no jeito que entrou de novo, e volta lá para o mar. Passa o tempo, vem a seca, o lago acaba e os peixes todos morrem no mundo. Então, o Emmanuel compara o esforço do André Luiz com o peixinho vermelho. Quer dizer, é, as histórias que o André Luiz traz para a gente são tão diferentes, transformadoras, e que, por fim, dão um sentido muito útil também nas mensagens evangélicas do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele compara esse esforço de vez com o peixinho vermelho, porque ele saiu dos conflitos de sofrimento que estava, saiu da terra, passou por momentos de dor no plano do perispírito, numa região umbralina, enfim, foi aprendendo e está fazendo esse esforço que o peixinho fez de voltar para o lago e passar essa mensagem. Essas mensagens são as histórias de André Luiz, né, gente? Contando o mundo espiritual. E aí, será que a gente vai aceitar a verdade? Reconhecer a grandiosidade do mar frente à nossa terrinha minúscula, esse laguinho no universo, né? Então, ante as portas livres, que ele dá o título do prefácio, né? Então, portas livres para a gente abrir, sair desse lago e cair no mar, né? Bom, a gente, quando vai falar aí do André Luiz, a gente sempre tenta dividir um pouquinho num ponto de vista médico, né? A gente faz aqui uma conversa, né? Não, não, nada, não temos pretensão de dar uma aula ou algo assim, até porque a gente também está aprendendo junto, né? Então, se alguém quiser comentar algo no meio do caminho aí também, até falei aí para a Cláudia, eu estou sem o livro aqui agora, estou só com o slide. Então, é, mas a gente faz essa divisão, a gente tenta fazer uma divisão mais ou menos assim, para a gente entender o recado que ele dá do ponto de vista, assim, digamos, de saúde, médico. Mas o primeiro capítulo desse livro, isso é meio difícil de fazer, porque trata-se de fato de uma conversa que o ministro, o instrutor lá do nosso lar, Genésio, tem com ele, né, e com todos os candidatos lá que vão passar por determinada situação. Então, não é que ele vai falar sobre algo específico de saúde e doença aqui, nesse capítulo, mas ele vai dar um preâmbulo do que ele vai falar e do que vai ser toda a situação no livro. É isso que esse capítulo fala. Então ele faz, vamos dizer assim, não, isso não é uma divisão, tá? É uma coisa só de dados, mas tem uma análise da situação em todo o discurso do ministro e um preparo que ele dá ali para os candidatos, né? No trabalho que eles vão realizar, né? Tudo isso, ao nosso ver, se trata o quê? Dessa jornada que a gente vai ter que fazer, que o André Luiz vai fazer, e que todos que estão em zonas inferiores da vida vão ter que fazer para sair desse lago e chegar no mar, porque esse é o processo evolutivo. Lembrando aí também, fazendo um link com a história do peixe, né? Uma lenda egípcia, né? Bom, então ele começa lá, a gente coloca sempre umas figurinhas aí da internet, né? Só para dar um tchan no slide, para a gente conversar melhor, né? Eu acho que fica mais bonitinho. É difícil falar sobre uma palestra, né, de alguém, exatamente o capítulo. Então, tem bastante fala aí, né, que a gente colocou. Então tá lá, ele diz lá que tem, ele tá num salão, ele, dezenas, algumas poucas dezenas de outros candidatos, a fazer um trabalho diferente, assim que ele está falando. E o ministro Flaco estava ali palestrando, dando uma aula, explicando como é que se faz, o que que acontece. E até então, ele diz assim, até então ouvira comentários alusivos, né, a algumas colônias aí de sofrimento e tal, mas não tinha exatamente ido lá. E o que acontece foi que o instrutor Gúbio, né, que ele diz aí no início, ele tinha facultado para o André Luiz e participar de uma missão dessa com ele.
André Luiz ficou feliz, pô, quero ir sim, né? Então eles reuniram esse pessoal que se candidatou nesse salão e estavam lá tendo o briefing, né? Um preâmbulo do que eles iriam fazer, para onde eles iriam, né? Qual seria a atividade de fato. Então ele está falando assim, olha, eu estava escutando alguma coisa sobre umas colônias de sofrimento, mas ainda não tinha de fato aquela vivência. Isso que ele já tinha passado por vivências assim, que a gente já falou aqui também, né? Que era assim, putz, né? eh, de intensa dor, obreiros da vida eterna, um mundo maior que a gente vê hoje, né? Então, assim, e ele diz que aquilo ainda não era. Então, você vê onde que ele vai na libertação. Que lago é esse que ele vai, né? É um abismo, né? Bom, aí o André Luiz lá sentadinho ouvindo, né? A gente tira do filme também, aí, né, do Paulo Goulart aí, né, fazendo o ministro, né? Bom, e aí no meio do discurso dele, eu não coloco aqui na ordem correta, mas na ordem que a gente vê assim, ele no caso viu, né? A gente vê como seria melhor para a gente entender a ideia dele a falar assim numa conversa com a gente, né? Então, assim, o que acontece de fato? Todos nós somos espíritos a caminho da luz. Estamos evoluindo, aprendendo uns com os outros. Só que encarcerados na lei do retorno, como ele diz lá, uma das partes, temos efetuado multiciclares recapitulações por milênios consecutivos, então estamos errando, errando, errando e nunca saímos dessa posição, ou saímos bem pouquinho, mas continuamos ali tropeçando. Então ele vai falar assim, o homem antigo, por exemplo, ele já tinha esse ego assim, querendo de dominar, para poder passar adiante. Então, ele usava, por exemplo, uma clava, né, o sílex, para arrebentar a cabeça do outro. Hoje em dia, ocorre o mesmo fenômeno, só que é com fuzil. Né? Você teve aí uma evolução tecnológica, mas no espírito, no coração, que é o que importa, que é a inteligência que vive, o ego ainda precisa ser moldado, né? E ele vai falar lá no meio do texto assim: os homens vão investigar isso aí. Vão falar, puxa, por que será, né? Que, pô, o homem das cavernas brigava lá com a clava e tal. Hoje em dia, briga aí com fuzil, né? Quer dizer, não adiantou nada, tá, só aumentou a tecnologia mesmo e é a carne que importa. E vai falar, não é assim, né? Os investigadores que isso, eles identificam tão somente a renitência, né? Nessa imprevisão, na fragilidade da carne, como se a carne que fosse importante, né? Ela é permanente, ele diz lá, individuação, né, da carne, ou um endeusamento da carne, né? Mas, na verdade, se esquece de que é apenas a matéria que é um conjunto ainda de outras vidas que estão interligadas. E todas estão crescendo, todas estão aprimorando em processo de libertação. Olha que interessante, né? Que aí é o título que o André Luiz dá do livro. Então, tudo está em processo de libertação. Desde o homem lá com o sílex dele, hoje tudo também. Todos. E todas as matérias são feitas de milimatérias, né? Micromatérias. E está tudo crescendo. E ele vai falar no discurso também, do átomo ao arcanjo. Tudo evoluindo em processo de libertação dos lagos lodaçais em que estão. E aí entra nesse ponto, né, do lago para o mar, né? Para além das fronteiras sensoriais que guardam ansiosamente a alma encarnada, tem um vasto império espiritual. Os homens semi-libertos do corpo, que conseguiram identificar a existência desse mundo, eles ficaram tímidos, ficaram assustados, pavoridos, e falaram para os seus contemporâneos que tem um inferno punitivo, interminável, tem uma escravidão, é tenebroso, uma escuridão, uma dor infinita, tal, além da morte, né? Ao longo do tempo, a gente vai vendo que teve diversos homens, né? Ou mulheres, né? Que passaram por situações assim, digamos, de êxtase, né? E que vão descrevendo de acordo com a sua cultura, de acordo com a visão que tem de vida. Então, a gente vai dar um exemplo mais para frente, mas ele usa essa expressão que eu queria comentar, né? Que é quisto, né? Um cisto de vida inferior. Então, esses indivíduos, né? Esses espíritos que entram nessa faixa vibratória, digamos assim, tão
de dor, sofrimento, eles fazem uma verdadeira aglomeração, um grêmio de dor. E ficam ali juntos, nessa faixa vibratória. E ele usa essa terminologia aqui, né? Essa frase, quistos de vida inferior, meio do discurso dele. E ele explica, dizendo assim, são incapacitados de prosseguir além do túmulo, ao caminho do céu, né? Não souberam conquistar, os filhos do desespero, e aí ficam se organizando, né? Em diversas comunidades, assim, de ódio, de miséria moral, disputam entre si dominação, e vão, assim, aprendendo métodos de ferir, né? Métodos de enganar, de obscurecer a razão, enfim. E aí acabam se escravizando um ao outro. E aí, olha só que frase interessante que ele coloca no final disso aí, nessa ideia que ele dá de quistos de vida inferior. Escravizam o serviço benéfico da reencarnação em grandes setores, né, expiatórios de expiação. Quer dizer, a gente fica cristalizado, a gente fica preso à reencarnação que a gente devia usar para a gente crescer sempre, a gente fica preso, né, no, nessa faixa vibratória de dor e tem uma dificuldade de sair dela. É isso que ele fala, né? O serviço benéfico da reencarnação. Quer dizer, o bem que a gente deveria ter da reencarnação para crescer, a gente continua cometendo os mesmos erros muitas vezes. Em outras palavras, é isso que ele está falando. Aí a gente coloca até uma figurinha do Dante Alighieri, né? A Divina Comédia. Foi um exemplo de êxtase que esse espírito sofreu e descreveu de acordo com o que ele viu lá, de acordo com a ideia dele. Então ele vai descrever lá em trocentos cantos, né? Mais de 60 cantos do inferno. E aí tem uns poucos ali para o paraíso, né? Para o céu. Ele não sabe escrever, basicamente. E, e iguais a eles, tem tantas outras inscrições em diversas culturas aí que a gente vai ver, desde antes do cristianismo, inclusive. Aliás, essa história, né, do Hades, né, foi incorporada, né, no nosso mundo cristão, né? E recebe outros nomes aí, inferno, Thor, enfim. Mas, resumindo, esses quistos de vida inferior que se formam no espaço, a rigor, portanto, não temos um ciclo infernal propriamente dito, mas sim esferas obscuras em que as consciências embotadas na ignorância, cristalizadas no ócio reprovável ou confundidas no eclipse temporal da razão, ficam estagiando. E lá se demora. E fica, e fica. Inclusive, saem que na encarnação continua lá. Desesperadas e insubmissas criam essas zonas de tormentos reparadores. Olha só, tormento reparador, né? Quer dizer, aquilo já é para tentar esforçar, digamos, esse peixe, para ele se tornar que nem peixinho vermelho e sair por esse tubo para poder alcançar a vida, né? Ou a vida eterna, né? O céu, enfim. Necessitam, na verdade, de amparo eficiente que lhes modifique esse tom vibratório, elevando-lhes o modo de sentir e pensar, né? Então, aqui já é uma atuação, né? Que está falando que o André Luiz, né, e companheiros vão fazer. Eles precisam de um amparo, precisa ser feito uma determinada atuação mesmo que faça esse indivíduo que está nessa zona inferior elevar-se além, se esforçar para poder seguir adiante, ser feliz, né? Então, aí tem um diagnóstico meio que da coletividade, digamos assim, né? Eu coloquei assim. Então, ele faz, ao nosso ver, assim, no meu ver, meio que uma análise até epidemiológica da coisa, né? Então, os espíritos que estão nessa faixa vibratória de dor, de sofrimento, eles se unem e formam esses grêmios, nessas esferas obscuras, né? Essas zonas, esses cistos de vida inferior, infelizmente, de muita dor, né? E aos quais, se nós não nos posicionamos também, todos nós estamos sujeitos, né? Se é que nós já não viemos deles, né? Então, se ele questiona assim no
durante o discurso dele, né? O homem vai crescendo ao longo do tempo, vai se pensando como de fato fazer com que ele pense, que ele saia dessa faixa vibratória que está, e ele comece a raciocinar melhor, etc. Mas está sempre se focado numa questão ainda muito material, uma forma material de auxílio. Por exemplo, como melhorar o modo de vida, né? Um aprimoramento cultural, mas não vê o interno, né? O coração, mente, espírito. Então se reclama, eu achei essa frase muito interessante, né? Reclamamos na atualidade, que ajude o pensamento do homem, né? É, com novas expressões, assim, vamos dizer, né? Na direção do alto. Mas empreender esse tentando, incentivando-se tão somente os valores culturais, seria consagrar a tecnocracia, tecnologia, né? Enfim, o que procura simplesmente a mecanização das coisas, da vida. E não vai resolver o problema. Então, ele dá alguns exemplos ao longo da história de grandes assim, figuras, né? E a gente coloca, né, alguns exemplos que ele dá no discurso. Pérez, Alexandre, Augusto, Constantino, Napoleão, Pasteur. Todos eles grandes guerreiros. Pasteur foi um guerreiro contra o mundo microbiano, né? Contra o mundo microbiológico. Mas nenhum deles conseguiu mudar essa atuação interna do homem e fazer o homem mais feliz. Todos eles ali tentaram mudar um estilo político na época, mas continuou-se sempre em guerra. Guerra, guerra, guerra de dominação, um sobre o outro. E, de fato, quem mudou mesmo a humanidade foi Jesus Cristo, né? Então, não adianta só a gente fazer essa tecnocracia, mas a gente ainda reclama um espelho assim do céu, né? Que caia um milagre para a gente, fale uma verdade para a gente, né? E daí a gente puxa aqui uma setinha, um link para esse livro aqui, o Pão, que é um dos capítulos 95, se não estou enganado, que é do Emmanuel, né? Ele fala essa frase assim, né? Os homens insistem em modernas expressões de velhas verdades. Né? Quer dizer, já estava tudo lá no Evangelho, entendeu? No Antigo Testamento já tinha muita coisa também. Mas o homem continua insistindo, eu quero uma coisa tal. Mas já está. E o Emmanuel continua falando, e essas verdades continuam vindo, as mesmas que já eram antes, só que com outra roupagem, uma roupagem diferente. Mas a bondade de Deus continua. A gente insiste, ele continua mandando. Mas, na verdade, é a mesma coisa. É a velha verdade, que já estava lá. Então, tá aí o Consolador prometido hoje, a doutrina espírita, para fazer relembrar essa velha verdade. Né? A gente já sabe disso também. João capítulo 3, né? Então, como que a gente faz, então, para auxiliar esses indivíduos que estão nessa zona de sofrimento, né? Permanecemos diante de um mundo civilizado na superfície, que reclama não só a presença de quem ensine o bem, mas é de quem pratica. Então, o que está sendo necessário é a prática do bem, prática do amor, da caridade. E é esse, essencialmente, a mensagem do Cristo, a mensagem que Kardec veio ressuscitar pela doutrina dos espíritos, a mensagem pura do cristianismo espiritismo, né? Então, outra frase do ministro, né, ministro Flávio, perdão. Cristo não brilha apenas pelo ensino sublimado, ele resplandece na demonstração, né? A severidade pertencerá àquele que instrui, sim, mas o amor é o companheiro daquele que serve. Então, ele está dando aí um alerta. De fato, a gente tem que instruir, né, com rigor, mas amando, servindo, né? Servindo, amando. Amando, servindo e servindo, amando. Esse é o caminho. E vai adiantar fazer isso vamos mudar aí a cultura, vamos melhorar a tecnologia, vamos fazer uma coisa que vai mudar o padrão de vida das pessoas. Não é essa a essência da felicidade. Porque a essência da felicidade é individual, né?
É esse caminho que a gente vai ter que fazer, cada um saindo do lago para chegar no mar de felicidade, né? O reino não é desse mundo, Jesus disse, né? Mateus 26. Então, na verdade, nesse ponto do discurso, ele vai falar o seguinte: todos nós estamos interligados, todos. Por isso, temos que servir amando uns aos outros. O caminho para chegar à felicidade é esse. Então, ele vai falar assim: quem avança demora-se em ligação, sempre com quem se localiza na esfera próxima, né? Domínio vegetal, por exemplo. Vale-se do império mineral para se sustentar. Os animais se aproveitam dos vegetais para crescer. Os homens se socorrem de uns e outros para crescer mentalmente e prosseguir adiante. Então, todos estamos interligados, desde o átomo até o arcano. Olha que interessante, né? E principalmente quem está nessa esfera próxima, como ele fala ali em cima. Então, a gente está próximo, a gente está interligado. E a gente que se ajuda ali. É a prática do bem, como ele falou. Então, para resumir esse pensamento dele, atritam os reinos da vida, conhecidos na Terra entre si. Torturas, entre devós, animal, mineral, tal, vegetal, através de rudes experiências, a fim de que os valores espirituais se desenvolvam e resplandeçam, refletindo a divina luz. Olha que interessante, eu achei muito legal esse pensamento aqui, né? Que é tudo interligado, né? Então, ele faz aí nesse momento, podemos dizer assim, um diagnóstico da situação, né? Um diagnóstico situacional. O que que é esse inferno, então, que a gente está se preparando aqui para visitar? Ó, o inferno, por isso mesmo, é um problema de direção espiritual, na verdade, um lugar circunscrito, né? Satã, que a gente chama de Satanás, é uma inteligência que está pervertida, vamos dizer, um espírito perverso. O mal é o desperdício do tempo. Ou então você está empregando uma energia contra o, ele fala assim, contra o Senhor, né? Contra o Criador, que na verdade quer a tua felicidade. Então você está lutando contra a tua felicidade. É isso que você está fazendo, praticando o mal. A resposta é praticar o bem. Sofrimento é a reparação, ou o ensino renovador. Então, o sofrimento é aquilo que te traz de volta daí dessa situação maléfica, pervertida, para o caminho reto, né? Da felicidade, do amor, da verdade. Então, nesse momento, ele faz uma pausa aí do discurso dele. Tem um colega ali na plateia que pergunta: grande benfeitor, reconhecemos que é verdade o que você está falando, né? Mas por que que Deus, Pai, né, o Senhor compassivo, sábio, não suprime logo esse quadro aí, não acaba com essas zonas aí de sofrimento? Por que que ele permite que exista isso? Aí, o esclarecido mentor fixou um gesto de condescendência, né, sorriu e respondeu: mas será que não é a mesma coisa que interrogar por que que a gente está demorando para chegar lá no reino do céu, no reino divino? Será que não é a mesma coisa da gente se perguntar por que que existe a luz e a sombra dentro da gente? Por que que a gente permite que exista a sombra? O amigo já considera que se libertou de todas as tentações dele? Já superou tudo isso, né? Não admite também que o orbe possua em seus círculos de luz e trevas como acontece dentro de nós mesmos. É para se pensar, né? Então, assim, quanto à intervenção do Senhor propriamente dita, vamos nos recordar aqui o seguinte: os estudos que a gente está fazendo aqui não se prendem exatamente aos aspectos da compaixão, mas sim aos problemas de justiça, né? Quer dizer, aquela coisa que ele falou da gente ensinar com rigor, mas servir a mão, né? Aquele que verdadeiramente ama, ele tem esse rigorismo, né? Tem esse vigor para ensinar. Se a gente planta, a gente tem que colher. Se a gente plantou mal, a lei do retorno, ação e reação, volta o mal. Então é por isso que Deus dá a possibilidade da gente se superar e não suprime simplesmente as nossas possibilidades. Um bom pai, né? Aí, então, nessa conclusão, a gente vai puxar ele Allan Kardec também.
Não, de todo o discurso dele, que ele vai, resumidamente, falar que existem esses quistos de vida inferior, essas esferas obscuras, em que a gente vai evoluindo, dando exemplos, assim, ele diz assim, além, pois, lá no final, do reino humano, o império imenso das inteligências encarnadas participa de contínuo julgamento da humanidade. Então, quer dizer, os espíritos estão todos aí, em volta da gente. E aí a gente puxa aqui uma questão do livro dos Espíritos. 459, né? Ou 459. Allan Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta: muito mais do que imagina, pois com bastante frequência eles que vos dirigem. Olha só. Então, ó, participam de contínuo julgamento da humanidade. Inteligências, somos nós, meus espíritos. E aí, para finalizar aí, então, todo mundo queria ouvir o homem muito mais, né? Transbordava de todos os nossos desejos de ouvi-lo por mais tempo. No entanto, Flacos, o ministro que estava dando a preleção, aureolado de luz, desceu da tribuna e passou a conversar com a gente familiarmente. A preleção foi encerrada, né? Então você vê que não é um capítulo do livro que é só para mostrar mais esse preâmbulo mesmo ainda, né? Algumas lições que coloquei que a gente pode tirar disso aí é que essa questão da concepção de céu e inferno, né? Não é um lugar circunscrito, né? Na verdade, é um estado espiritual, né? Você tem essas ondas de sofrimento que são verdadeiras agremiações de espíritos que estão em mesma sintonia, né? Então tá vibrando dor, tá vibrando ódio, tá vibrando rancor, sofre. Acaba se juntando e formando essas esferas, né? E a gente também só pode sair dessa esfera que a gente está nos ajudando uns aos outros, porque como ele falou, é uma interligação essa jornada evolutiva, desde o átomo ao arcanjo. E quem está próximo à esfera, que somos nós, necessariamente puxa. A gente puxa, uma hora a gente cai, aí vai lá, e o outro puxa a gente repuxa o outro, e assim a gente vai crescendo uma nossa própria, né, felicidade, né? E é isso. Aí eu trouxe mais esse pensamento ainda da Luiz, que eu achei bem interessante, né? Cultive o auxílio constante, estressado aos outros, porque no esquecimento do próprio eu, poderá então concentrar as suas energias mentais na prece. E desse modo, o seu pensamento erguer-se-á vitorioso para servir no mundo, né? E é esse o nossa pequena contribuição no estudo da luz. É interessante, como sempre, né, os capítulos não são longos, mas tem uma quantidade enorme de informações, de conhecimentos Uhum. condensados nele, né? Alguns pontos aqui eu achei interessante, né? Essa parábola do peixinho e tal, né? Está É, fazendo alusão aí aqueles grandes missionários, aqueles profetas que vieram trazer, né, o conhecimento, a iluminação para o ser humano, né? Moisés, Elias, João Batista, né? sim, Jesus, o desde o maior Antigo de todos, Testamento. né? Então, assim, aí ele faz algumas simbologias interessantes, assim, né? A Uhum. questão do ralo ali estreito que ele vai passar é a Sim. passagem pela porta estreita, né? Passar pela parte estreita, é. Se a gente quiser realmente evoluir, crescer, atingir o mar, né? A gente Uhum. precisa passar pela porta estreita. E passar pela Precisa. porta estreita é a gente se despir das nossas imperfeições, Uhum. das nossas dificuldades, né? De Que a fato. gente ainda traz conosco, né? Então, essa parábola é bastante interessante, né? Uma outra questão aqui é a colocação da reencarnação como um processo de libertação, né? Se a gente É. parar os nossos processos reencarnatórios, são processos libertadores, né? Onde a gente vai, aos poucos, a gente vai se despindo das nossas dificuldades, das nossas imperfeições, dos nossos vícios e vamos adquirindo virtudes, vamos nos harmonizando com os nossos semelhantes, né? Quando você diz que está tudo interligado, né? Nós somos todos interligados, né? Como você disse, do átomo ao arcanjo, né? Então, onde é nesses processos reencarnatórios que a gente vai reajustando os nossos
desajustes que tivemos anteriormente com os nossos semelhantes, com os nossos irmãos, vamos nos harmonizando uns com os outros, né? Então, realmente, o processo reencarnatório, ele é um processo libertador, né? Então, cada reencarnação, a gente sabe que no plano espiritual a gente também evolui, né? A gente aprende, Sim. mas a grande processo evolutivo se dá na matéria, né? Onde realmente nós vamos Sim. testar tudo aquilo que a gente até aprendeu também no plano espiritual, né? É a hora de... Pode dar salto, né? Exatamente, é a hora que a gente vai colocar à prova é que nem aquela, como diz, né? É a hora que o professor chama o aluno no quadro negro ali, para ele É. mostrar o que que ele aprendeu e o que que ele não aprendeu, né? Então, é no nosso processo reencarnatório que a gente vai realmente ser botado à prova, né? E outra questão interessante é essa questão, né? Todos nós, assim, nesse processo evolutivo, a gente já adquirimos virtudes, né? Temos o nosso lado de luz, né? Mas aí tem também o nosso lado escuro ainda. Os nossos vícios, as nossas imperfeições, as nossas dificuldades. E, de uma maneira geral, o ser humano ele tem uma tendência de querer esconder isso. Esconder não só de si próprio, como esconder dos outros. Então, e a gente tem que compreender que esse lado ainda escuro que a gente ainda tem faz parte da gente, faz parte do nosso caminhar, do nosso processo, e a gente tem que não só entender, aceitar, né, como trabalhar nele, né? Porque se a gente começa a querer negar esse lado ainda obscuro que a gente tem, a gente nunca vai conseguir trabalhar com ele, né? Se a gente quiser esconder dos outros e principalmente de nós próprios, né, que é como a gente na maioria das vezes quer fazer, a gente nunca vai conseguir trabalhar isso, né? Então é uma questão importante a gente entender que a gente já fez progressos, tem virtudes, mas que esse lado ainda de vícios, de imperfeições que nós temos, também são parte de nós, né? E a gente não querer esconder e isso, principalmente de nós mesmos, né? Senão a gente nunca consegue trabalhar Ou com isso. suprimir, como Suprimir. perguntou o colega lá do André Trabalhar. Luiz. Ah, por que que Deus não suprime? Por isso. Você vai É que nem suprimir você como mesmo, diz né? aquela, quer dizer, matar o homem velho, né? A gente não tem que matar o Hum, homem velho, né? O homem velho faz parte da gente também. A gente hum, tem que trabalhar em cima do homem velho para que aquelas dificuldades, aquelas imperfeições que a gente tem sejam superadas, né? Mas não matar, porque isso, o homem velho ainda é parte de nós, tanto como, né, o que a gente já conseguiu angariar nesse ciclo evolutivo que a gente tem, né? É um capítulo muito interessante, né? hum. Boa noite, boa noite. É o que o Bruno falou, né, Bruno? Esse capítulo aí ele vem apresentar para a gente o que vai ser o estudo desse livro, né? Eu me lembro que teve Pode esperar o... grandes coisas aí, né? É, eu me lembro que acho que no livro anterior, que nós estávamos estudando, tem uma parte que o André Luiz vai entrar próximo às cavernas, né? E a Cipriana fala para ele, olha, você não pode entrar aí não. Não pode entrar aí não, porque você ainda não tem o curso É, necessário, você lembra? é E agora verdade. né? Ele agora teve a É. oportunidade de começar a fazer esse curso aí, né? E ele Mas não mesmo, tinha prestado atenção nisso, hein? É mas não verdade. é. É um dos últimos capítulos, é no limiar das Isso, cavernas, É, exatamente. E ele do vai agora mundo ter a maior. oportunidade de fazer esse curso e mostrar para a gente o que são, né, as é. trevas, né? E ele já Uhum. fala um pouco, né, que é uma colônias altamente organizadas de ódio, de miséria moral, né? Que disputam a dominação da Terra. Isso aí é o que ele tá, as palavras dele É, no livro, né? é, Cita algumas características, né? Poder autocrático, buscam preservar na Terra o ódio, a revolta, são portadores de valiosos patrimônios intelectuais, quer dizer, olha aí, né? é. Pessoal Anjos inteligente. decaídos, exatamente. Anjos decaídos da ciência que querem evitar a evolução do planeta, né? E aí ele fala aquelas recomendações que você leu aí muito bem, né? Como a gente tenta, né, lidar com essa situação, que não se pode utilizar as armas, né?
porque senão, das mesmas armas que eles, senão a gente cai no mesmo nível vibracional deles, né? E a importância do amor para tentar superar essa situação da fraternidade, da caridade, né? Então é isso, ele vai mostrar agora, vai entrar É, durante esse livro todo sobre os detalhes das trevas, como eles operam. de fato, é muito bom. Outra Ansioso coisa para que os eu achei próximos capítulos. é, e outra coisa que eu achei muito legal, você Uhum. também leu, também chamou sua atenção, é quando ele fala que o mal é o desperdício de tempo ou emprego da energia em sentido contrário É, aos propósitos. assim. Porque a gente tem muita ideia desse mal é, de perversidade, de maldade, né? E não dessa fragilidade, né? Nossa ainda, né? Da gente ainda não saber ter essa consciência, essa disciplina, de saber utilizar bem o tempo, de saber aproveitar as oportunidades, né? Que isso é um mal, né? Então achei isso também muito muito bacana que ele também coloca já na introdução, no primeiro capítulo desse livro aí para a gente já ir pensando nisso aí, né? É verdade, o livro vai ser bem interessante, Vai, né? esse estudo, né? E mostra ainda quão distante a gente ainda está, tão inicial ainda nesse processo evolutivo nosso, quanto trabalho ainda tem pela frente, né, para a gente E é o fazer. que o Bruno falou, né? A importância do orar e vigiar, né, Bruno? É, Dentro desse processo, né? sim. Exatamente. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não? Então, daqui a 15 dias, a gente dá seguimento, né? A gente vai fazer o nosso estudo, como de costume, sempre na primeira e na terceira segunda-feira do mês, né? Então, nosso próximo encontro vai ficar para o dia, hoje é dia 5, para o dia 19, né? Onde a gente vai dar seguimento com o capítulo 2, que é a palestra do instrutor. Então, vai se comentar a respeito dessa palestra, né? O capítulo 2, ele Uhum. faz os comentários aí a respeito desse capítulo 1, né? Então, aí no dia 19, a gente dá prosseguimento com o capítulo 2, a palestra do instrutor. Então, para encerrar, pedir para fazer uma prece, ou o Flávio, ou a Cláudia. Flávio, Flávio acho que está sem o som, não está ouvindo aí. Posso fazer. Você faz para a gente a prece, Flávio? Posso. Amigo Jesus, amigos espirituais, falange de Dr. Bezerra de Menezes, possamos nós, Senhor, dar prosseguimento aos nossos estudos aqui na AME, que a Tua luz se faça presente em cada um de nós, em nossos lares, daqueles que não puderam estar aqui. Só temos a agradecer, Senhor, por esse momento, pela Tua paz, pelo Teu amor em relação às nossas vidas, e que possamos ser úteis, dando sempre o melhor de nós. Ser conosco, hoje e sempre. Então, agradecendo aí a todos aí, e a gente dá seguimento aí para o nosso estudo aí na próxima, daqui a duas semanas, no dia 19. Bom, eu vou encerrando aqui, desejando uma boa noite e, como sempre, cada capítulo do nosso estudo está no nosso canal do YouTube. Também convidando a todos aí que ainda não assistiram, a gente teve um convidado aí especial no Amivale Convida, na última quarta-feira, dia 31, foi o doutor Mário Borba, e ele fez uma palestra muito interessante a respeito de enfermidade moral e adoecimento, né? Tem muito a ver aí com o que a gente falou hoje. Então, quem ainda não teve a oportunidade, que acesse ali o nosso canal e possa assistir aí a palestra do Dr. Mário. Tá bom? Eu desejo a todos aí uma boa noite e até o nosso próximo encontro. Boa Boa noite a noite. todos. É, Boa boa noite. noite. Boa noite.